Oi, gente, eu sou a mamãe Juliana. Eu sou o papai George. Nós somos os pais da Hannah e hoje a gente vai compartilhar com vocês o nosso relato de parto. E esse relato de parto está diferenciado, que vocês estão vendo. Não tem só a mamãe aqui, tem o papai também. Por quê? Porque o meu relato de parto eu acho que envolve muito a presença do pai George, porque ele esteve presente em tudo e ele é uma peça que vai ajudar muito você, mamãe, que quer aí muito ter um parto normal, que foi o meu caso. Eu tive um parto normal, eu sonhei muito em ter um parto normal. Já vou logo deixando o porquê que eu queria ter um parto normal, porque por dois motivos. Porque eu sempre estudei e li que seria mais saudável para a criança e mais saudável para mim. E pela experiência também de passar pelo parto normal. Eu sempre falei, se Deus nos fez para isso, por que não ter? Porque eu vou conseguir. Por que eu vou conseguir? E outra coisa também, gente. O Brasil é um dos países que mais tem a cesárea. Por quê? Nos outros países, a cesárea é em último caso. É só se der algo errado com a mãe, com o bebê. Mas lá fora, lá fora é só parto normal, porque já diz. É o natural, né? É o natural, é o normal. Aqui no Brasil, por motivos financeiros, por vocês sabem, foi levado a essa parte aí de ter muitas cesáreas. E também pelo medo das mães que colocaram aí na cabeça. Mas a gente espera que podemos ajudar você, mamãe, que quer muito ter o parto normal. Corajar essas mamães aí, né? Vamos lá, gente. As minhas primeiro, para eu ter o parto normal, eu me preparei bastante. Eu fiz muitos exercícios para o pélvico, eu sempre fiz atividade física. Então todo mundo falava assim, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Então assim, eu acreditei também que eu era uma pessoa saudável e que poderia conseguir ter o parto normal. E isso ajuda, né? Esse preparo físico, realmente o parto normal, você leva seu corpo não ao extremo, mas você vai, quanto mais preparado tiver seu corpo, mais fácil vai ficar o parto para você, porque são contrações musculares, então quanto mais preparado você tiver, melhor. Sim, exato. Então assim, eu tive a preparação para o parto normal. Não fiz fisioterapia, até porque a fisioterapia que eu ia ter fora, eu já conseguia fazer sozinha. Então assim, eu não na internet, né? não achei necessário também. E eu ficava viajando bastante, então não tinha como ficar marcando. Chovendo. Bora, continua. Bom, vamos lá. Preparação física. A preparação física foi aí, atividade física, minha alimentação foi boa. Você aprendeu onde isso? Onde você procurou esses estudos? Para exercícios relacionados para me ajudar no parto, eu fui no YouTube, tá, gente? Vai no YouTube, tem tudo lá. A internet ajuda hoje muita coisa. E, bom, vamos lá. As minhas contrações começaram na madrugada, eram umas 4h40. 4h40 do dia. O que é que você sentiu? Cólica? Do dia 27. Ainda, na madrugada do dia 27. Aí começou umas dores, como se fosse uma cólica, bem assim. Aí eu falei, gente, eu não tenho isso. Quantas semanas você estava? E eu já estava com 42 semanas, então estava para vir. E na verdade, acho que foi 41 semanas. 41 semanas, eu ia para 42 semanas. Então já estava para assim, vir a qualquer hora. Tanto é que a gente estava na fazenda e nós já viemos para cá para ficar assim, organizar já de stand-by, para organizar tudo. Aí eu já levantei já assim, querendo arrumar tudo que faltava, arrumar a mala, arrumar a casa, colocar roupa na máquina. 4h40 da manhã já levantei fazendo tudo. E começou aquelas dorzinhas. Mas eu deixei, porque falaram pra mim, você vai só pro hospital quando você tiver tanto de dilatação. Então eu aguardei. Nisso eu comecei já a sentir bastante assim, dor, relacionado muito mais do que como se fosse como se fosse cólica, muito mais. Daí eu tive um dia normal inteiro, mas com contrações ao todo tempo. A gente foi pro mercado, lembra que eu andava no carrinho assim, de nada batia as contrações, eu agachava com dor. Já estava sendo dolorido. O que a gente fez? Nós fomos pro hospital. Como é Maria de primeira viagem, né? A gente estava sem mãe por perto, sem sogra por perto, então a gente ficou naquela, a gente foi deixando a ansiedade tomar conta, né? Contração. Vamos marcar de quanto tempo a contração. Contração. Aí, porra, cara, vamos lá, né? A gente não sabe como é que é, nunca tinha passado pela experiência. Foi, porque já tava doida. Vai pro hospital. Já tava tendo contração, então eu não queria que nada de errado acontecesse. A gente foi. Chegando lá, eu tava zero de dilatação.
Passei pelos exames, fizeram o exame de toque, eu tava sem nada de dilatação. Simplesmente Volta pra casa. Pode voltar pra casa. Aí eu, nossa, mas eu já tô sentindo tanta dor, tá tendo contração a todo tempo. Pode voltar pra casa. Isso era antes do meio-dia. Voltamos pra casa, ficamos aqui o dia inteiro. Aí foi indo, contração, a tarde inteira. Quando deu 5 horas, aí começou. Aí começou muita contração, mais tempo. Eu já falei, nossa, agora tá vindo. Aí ficou 5 horas. Depois das 5, George já começou a me ajudar com os exercícios. Que foi aí, é muito importante pra mim, a ajuda dele, a presença dele, o carinho dele. Porque nessa hora a gente é marinha cuidado, de viagem. né? Então a gente tá nervosa, a gente tá preocupada se vai dar certo, se vai ser como a gente sonhava, um parto normal, se vai correr tudo bem comigo, com a criança, se a criança vai vir perfeitinho. Tem aquelas coisas da mãe inteira na cabeça, né? Que o psicológico fica muito abalado. Então, assim, a presença dele me ajudou muito. Então, vocês, papais que estão aí, eu acho assim, não é 100% a mãe, é 50% a mãe e 50% o pai. Por quê? Ele tá presente em tudo, ele dá segurança pra gente. E você sabe que você não tá ali sozinha. Aquele medo que você tem, aquela insegurança, ele vai te preencher, ele estando ali do lado, entendeu? Querendo ou não, o casal tá entrando num lugar desconhecido, né? Tava só eu e ela, tava sem mãe por perto, sem sogra, como a gente falou. Então é mais fácil entrar os dois juntos nesse desconhecido do que ela sozinha e o marido tá deitado com a ação no saco, né? Agora também o marido é fundamental você ser forte, porque se você começar a ter mais medo do que a esposa, aí você vai aumentar o medo dela. Então você tem que ter essa sabedoria, esse autocontrole, mesmo você por dentro pode estar desesperado, mas você tem que manter o controle para passar essa segurança para ela. E o que a esposa mais quer vindo do marido é essa segurança. Exato, e isso para mim foi fundamental, por isso que ele está aqui. Vocês vão acompanhar o decorrer também do final do relato do parto. Então tá, a gente começou os exercícios depois das 5, quando foi 5, 6, quando foi 7, já estava vindo de 3 em 3 minutos, eu já não estava aguentando mais. Eu falei, amor, agora é a hora, vamos embora. Fomos para a maternidade, chegando lá, eu com muita dor, esperando para passar a triagem, para passar, já com muita dor, muita. Já estava com dor desde as 5 da manhã, fraquinhas, aí foi só aumentando. Depois das 5 eu estava com muita dor, assim, as contrações muito fortes. Aí chegamos na maternidade, eu estava apenas com 4 centímetros de dilatação. Eu falei, nossa, não acredito, são 4 centímetros de dilatação. Daí beleza, fomos pro apartamento, fomos isso pro na madrugada quarto. já, né? Essa segunda não, dilatação. isso foi 7 horas da noite quando nós chegamos na maternidade. Aí fomos pro quarto. Aí ficamos no quarto lá, jantamos e foi indo. E foi contração. E outra coisa, e a bebê acordou. Uma pausinha pra pegá-la e já voltamos. Voltando, gente, daí nós chegamos ao hospital e eu tava com 4 centímetros de dilatação apenas, fomos para o quarto e começamos, ficamos lá esperando. Uma coisa, quando eu cheguei, a médica que acompanhou o meu pré-natal, ela não estava, ela estava de plantão em um outro hospital. Nós ligamos para ela, o hospital ligou para ela, ela disse que era para ir me preparando, que ela chegaria mais tarde. Mas deixou uma deixa que talvez não iria, e isso já gerou muita preocupação em mim. Quem estava me atendendo era um médico que eu nunca tinha visto na vida, homem. Então, assim, já me deixou um pouco ansiosa, um pouco com medo, mas eu orei, entreguei nas mãos de Deus, falei, não, vai dar tudo certo, ela vai chegar, entendeu? Então, nós começamos aí, aí continuei fazendo exercícios no quarto, eles trouxeram bola pra mim, trouxeram lá umas outras coisas, tinha as barras, né, para eu fazer alongamento, para eu segurar, agachar. E George esteve o tempo todo comigo, assim, me ajudando, fazendo massagem em mim. Então, assim, foi o tempo inteiro ele do meu lado, o tempo inteiro ele me ajudando. Detalhe, quando eu estava fazendo pré-natal com a minha obstetra, ela não aceitou eu ter doula. Então, a minha doula foi praticamente o meu marido, porque ela disse que doula era muito para o trabalho dela. Ela queria fazer o trabalho sozinha. Provavelmente tem aquelas doulas sem noção, né? Que fica querendo dizer o que fazer no parto. Então ela falou assim, ó, eu faço o seu parto normal, só que eu não quero doula. Só que assim, eu errei porque, mesmo assim, eu poderia ter pego uma doula e me ter acompanhado no apartamento. Quando eu fosse pra sala cirúrgica, ela não precisaria ir junto. Então, né, foi que assim, eu não pensei nisso, eu fiquei pensando que ela não ia querer, até se ela tivesse de plantão no hospital também, ela ficaria me visitando, ela também não gostaria da presença da doula, então eu não peguei, eu confiei e falei, não, vai dar tudo certo.
Mas a minha doula foi ele me ajudou o tempo inteiro. Só que assim, não tivemos experiência. Poderia ter facilitado, porque eu passei muito tempo tendo dor, muito tempo tendo... A minha dilatação não foi muito fácil, foi demorada. Tanto é que passei o dia inteiro, fui pro hospital e vou passar a noite inteira tendo contração, tendo dor. E o médico vinha checar de 1 em 1 hora mais ou menos, ele vinha checar. Quando deu mais ou menos 11h30, meia-noite, eu já não tava aguentando mais. Porque essas contrações e essas dores estavam vindo... Gente, era de 3 em 3 minutos. 3 em 3 minutos eu me acabava de dor na contração. Porque, vou ser sincera, dói demais essa contração, gente. E assim, eu sou magrinha. Imagina ter que abrir tudo aqui pra bebê passar, entendeu? Então, assim... magrinha ou quem seja o que for, eu acho que o processo é o mesmo, vai doer assim do mesmo jeito, em qualquer uma. Mas aí o médico veio e eu já virei pra ele e falei assim, olha, eu não tô aguentando mais. Nesse momento que ela pensou, ainda cogitou em desistir, né? Porque devido à quantidade de dor que ela estava recebendo. O médico veio e deu um puxão de orelha nela, né? Olha, se você ficar duvidosa, você vai terminar desistindo. Então você tem que segurar o taco e seguir firme na sua decisão. Foi aí que ela deu uma acordada, né? Eu não queria passar por essa frustração, porque eu queria muito ter o normal. E assim, eu sou guerreira, eu sou forte, mas eu já estava sentindo muita dor. Eu não queria, porque é aí que muitas mães desistem. Tá sentindo tanta dor, que na hora fala, não, me leva pra sala cirúrgica, eu não aguento mais. Vai pela opção mais fácil, né? Pela opção mais fácil. Então, assim, eu acho que o psicológico ajuda muito nessa parte. Vocês têm que estar muito bem preparados. E decidir acreditar em vocês. Não, eu vou conseguir, vai estar tudo certo. É dor, mas eu vou passar por isso. Eu sou forte. Vai ser melhor pra mim, pro nosso filho. 100% psicológico aí nessa hora, porque acho que mais que as dores. Então, na hora, assim, ele falou assim, bom, se você pensar... Ele virou pra mim, o médico falou, se você pensar desse jeito, você vai induzir a uma cesárea. Outra coisa, gente. Eu não fiz o meu plano de parto. Foi uma coisa que eu errei. Assim, eu fiquei deixando muito pra última hora. Daí eu não fiquei muito na cidade, eu fiquei muito na fazenda. Então, assim, eu fiquei muito deixando... eu não vou na médica porque eu tô bem, entendeu? Então eu deixei muito para a última hora, chegou na última hora, eu não fiz meu plano de parto. O plano de parto vocês sabem como que você faz um relatório de como que você quer que seja o seu parto, se você vai querer anestesia, se você vai querer quem está o marido, tudo isso vocês já sabem. Eu deveria ter feito meu plano de parto, ter colocado que eu queria anestesia. Eu pedi anestesia para o médico, ele não quis me dar anestesia, por quê? Porque ele falou, se eu te der uma anestesia, você que é analgesia, vocês sabem, vai induzir a uma cesárea. Que eu achei que não teve nexo nenhum. Ele acho que simplesmente... Comentou que poderia cortar as contrações, né? Ele simplesmente disse que não poderia dar. E vocês sabem que hoje em dia a analgesia é usada muito, que é uma anestesia que elimina um pouco das dores, mas você continua tendo as contrações. Então, assim, ajudou muito pelos relatos de parto que eu vi, ajudou muito as mamães. Então, no caso, eu não tive. Mas, ao meu ver, acho que tem uma comunicação interna entre ele e a médica. Ela pediu para ele ganhar um tempo, para dar tempo para chegar pro parto. Por um outro lado, foi bom, né? Que aí eu passei... Mas acho que foi uma conversa interna entre eles. Eles disse, não, deixa aí, não... Porque tem um soro também. Teve um momento que, na etapa final, eles aplicam um soro na veia dela que dispara a contração de uma forma surreal. Aí eu lembro, gente, que era meia-noite, eu tava com 6 centímetros de dilatação. Aí eu perguntei pro doutor, nossa, doutor, mas você acha que vai, na sua previsão, quanto tempo eu vou estar com 10 centímetros, que é a dilatação ideal para o bebê nascer? Geralmente é 1 centímetro por hora. Aí eu pensei, meu Deus, eu fiquei desesperada. Eu vou ficar mais 4 horas tendo dor de 3 em 3 minutos. Aí eu já bati o desespero. Foi nessa hora que eu pensei em desistir, mas aí houve toda aí uma respira, vai dar tudo certo, você vai conseguir. E foi. Gente, aí ele colocou o soro em mim. O soro é quando ele te ajuda a dilatar mais rápido. Acelera as contrações, né? Acelera. O intervalo fica mais curto. Ter colocado esse soro antes, eu teria sofrido menos. Esse soro ele poderia ter colocado por volta das 11 horas da noite. Às 2 horas da manhã, a Hannah teria nascido. Mas, por outro lado, só que a gente tem que ver, a gente tá cogitando esse poderia, né? A gente não pode afirmar que é para colocar o soro. Assim, então, segundo muitas horas, antes as mães chegavam, eles já colocavam o soro direto. Então, é o que eu penso. Então, era umas 4 horas da manhã, colocou esse soro. Quando colocou esse soro, gente, aí pensa que a dor de 10 passou para 1000. Porque aí eu não tava aguentando, meu Deus do céu, é muita dor. Parece que o soro vem, parece que vai dilatando, parece que é mais rápido, sabe, o processo.
Tanto é que ele me perguntou, amor, de 0 a 10. Eu tentando entrar no psicológico dela, né? Tentando baixar o nível da dor. Amor, de 0 a 10, qual que é a dor? Era 1000. Porra, não dá nem pra tentar entrar no psicológico dela desse jeito. Foi, mas 1000. Aí, bom, não, a dilatação acho que tava indo em 8, alguma coisa assim. Aí quando foi lá por volta das 5 horas da manhã, ele chegou e falou, o médico voltou no quarto e falou, olha, eu vou ter que estourar sua bolsa. Daí ele veio, né, colocou o... Estourou a bolsa. Estourou minha bolsa, lá é o meu... Estourou O objeto que ele coloca lá, não sei como é que corta, mas sei que ele introduz e teve que cortar, estourar a minha bolsa. Então assim, nem a minha bolsa estourou, gente. Eu esqueci de ter falado isso, que quando eu tive contrações, minha bolsa não tinha rompido, não tinha estourado ainda. Então, mas já tinha saído o tampão já. Aí eu só fui, né? Já me perdi aqui até. Aí ele veio, estourou minha bolsa. Isso por volta das 5 horas da manhã. Aí continuei, ainda nas dilatações. Quando foi 6h30 da manhã, 6h30, já tendo muita dor, eu em pé, assim, eu lembro que eu tava na barra, aí começou a sangrar. Aí começou a sangrar, eu falei, não, sai agora, tá acontecendo alguma coisa. Quando começou a sangrar, que caiu no chão, assim, um pouco de sangue, a minha médica entra na porta. Aí eu já, ai, meu Deus, muito obrigada. Aí ela entrou, lá já me tranquilizou. Eu já sabia que eu já estava entrando para a sala cirúrgica. Ela já virou para mim e falou assim, já vamos para a sala cirúrgica, já está na hora, já está vindo. Daí, depois disso, a gente foi, né, para a sala cirúrgica. Até então, Jorge não iria me acompanhar ver o parto normal em si. Eu achei que ele fosse ficar só de longe, sabe? De lado, né? Eu não queria muito que ele acompanhasse, me visse lá, de perna aberta, assim, essas coisas todas. Eu não queria. Queria que fosse uma coisa assim, mais ele ficasse de longe. Só que assim, foi um parto totalmente humanizado. Foi praticamente eu, ele e a médica. A médica só ficou na minha frente. Coloca umas imagens no vídeo. Sim, aí ele foi pra frente, eu tive aquele que eu fico sentadinha naquele tamborete, ela fica sentadinha um pouco mais abaixo na minha frente, eu abri as pernas e ele atrás de mim. Isso não foi nada combinado, não foi o que eu pensei, eu achei que eu fosse ficar numa máquina, achei que era aquele totalmente diferente, na mesa. Então assim, aí ele ficou atrás de mim e era ele lá, me ajudando. Conversando com ela, mandando respirar, preparando ela, e ela nos gritos e a médica na frente. Daí... Força agora, põe o pé aqui. Foi. Aí, gente, eu vou falar pra vocês, né? Aí foi a dor mesmo. Não posso mentir, porque eu tenho que preparar vocês para um parto normal. Realmente dói mesmo. Por isso que eles falam que é dor do parto. Porque dói muito mesmo. Mas, em contrapartida, é a experiência mais incrível que vocês podem ter na vida de vocês, mães. Dar à luz, né? Dar à luz. Eu lembro que na hora que a Hannah nasceu, assim, na parte que ela sai a cabeça, é uma parte que dói muito, porque parece que queima demais, gente. Assim, é muita dor. Então, assim, na hora que ela sai, é aquele alívio, sabe? Aquele alívio, assim. E quando ela tira essa experiência aí é marcada pra sempre. Eu começava a me tremer de tanta adrenalina no corpo, de tanto hormônios, assim. Eu comecei a me tremer inteirinho. E saber que ela veio perfeita, saber que ela tava tudo bem. Foi uma experiência muito incrível. Agora eu queria que o Jorge falasse em relação a me acompanhar, assim, nessa parte final do parto. Qual a importância que ele daria, qual a sugestão que ele daria para os pais que vão acompanhar o parto aí das mamães. Algo que ele acha que ajudou muito pra mim, e assim, e o papel dele, né? Querendo ou não, o suporte do marido é algo, rapaz, fundamental. Acredito, como eu já comentei antes, a gente tem que passar segurança para a esposa, que a gente tá ali, independente do que vai acontecer, você tá ali com ela, porque pode vir, esse parto pode entrar em vários caminhos, Deus nos livre, mas ter falência de bebê, ter falência da esposa, pode ir para vários caminhos. Então, você tem que estar ali, você tem que estar tranquilo, estar positivo, que vai dar tudo certo, que vai encaminhar tudo para o caminho certo. E esse suporte, tem homem que, sei lá, tem medo de sangue, não suportaria passar o que a gente passou, porque realmente é uma parada muito natural, muito real que a gente está vivendo ali, diferente daquela mãe que está sentada em cima da máquina, de uma mesa de cirurgia, rodeada por enfermeira, por médico. Era só eu e ele a médica. Depois que a gente passou por isso, eu falei, pô, se eu soubesse que ia ser assim, a gente fazia em casa mesmo.
Mas querendo ou não, a gente precisa de uma profissional ali por perto para passar mais segurança, né? Mas acho que, como eu falei, é fundamental esse suporte do pai. Para mim foi uma experiência também incrível. Você tem que estar muito consciente ali para você estar dando o conselho certo, que às vezes você pode até atrapalhar esse parto. Então você tem que incentivar na hora da contração, tá lembrando de respirar, mandar ter paciência, tá vindo, tá chegando, falta pouco. Então é basicamente isso que eu posso falar para os pais. Estejam por dentro, dê suporte, regaça a manga, vai ser a noite em claro, praticamente você não dá para dormir, você tira um cochilo aqui e acolá. Mas é isso, e graças a Deus nossa mocinha tá aí, nasceu e tá no João da Felicidade. Gente, eu queria falar com vocês assim, o meu relato, nesse relato de parto, vocês viram que foi um relato muito demorado, foi um parto ativo assim em si, foi muito demorado, porém, dentro de todas as condições eu estava sendo vigiada pelos médicos que estaria correndo tudo bem, que eu seria capaz. Há muitas situações em que tem que correr para cesárea, não tem a saúde da mãe que está em risco, a saúde da criança. Então, eu não desisti do meu parto normal, mas tudo isso foi monitorado e estava assim, pelas mãos dos profissionais, eu estava com saúde para ter um parto normal. Eu simplesmente estava sendo mais demorado. A mãe e o bebê também, né? Porque eles acompanham o batimento cardíaco da criança para ver se está tendo alguma... Tem mãe que tem sorte, chega no hospital, chegou 9 horas, meia-noite a criança nasce, tem entendeu? mãe que a criança nasce dentro do carro. Né? Isso, tem mães que tem sorte, assim. O meu foi demorado, eu não desisti, porém eu estava sendo acompanhada e que estava correndo tudo bem. Então, portanto, aí vocês vão até o limite de vocês e até onde está a segurança de vocês e do bebê. Mas eu gostaria de deixar que você que sonha em ter um parto normal, não desiste. Lá na hora eu sei que é muita dor, eu sei que, sabe, você não tá aguentando mais, mas você tem que ir pro psicológico e falar, não, eu vou conseguir, vai ser gostoso, vai ser uma experiência incrível. E outra coisa, o parto normal ele é bom porque assim, você não tem corte, querendo ou não, a cesárea é uma cirurgia, eles falam que é uma cirurgia, hoje em dia, apesar das cesáreas estão sendo muitas assim, práticas fáceis, as mulheres estão tendo menos dores, mas querendo ou não, uma cirurgia, né, gente? Você vai ser cortada, você vai ter que ter um pós-cirúrgico, assim... Várias camadas do corpo são cortadas. Isso, né? Você vai ter que ter repouso. O parto normal em si. Gostaria de lembrar, assim, quando a Hannah passou, ela me dilacerou um pouco. Então, eu tive que ter pontos. Então, é normal. Não foi a médica que cortou, porque vocês sabem que hoje não pode mais. Foi quando a Hannah passou mesmo que acaba cortando. Ela vai lá, dá uns pontinhos, depois fica tudo bem, tudo normal, tudo volta ao normal. Não tem problema nenhum, entendeu? Você vai ficar com algumas dorzinhas assim nos primeiros dias, mas aí depois fecha, fica tudo normal, os pontos caem sozinho. Então, assim, tudo tranquilo. Acho que é isso. Basicamente isso. Basicamente tudo isso. Então, espero que ajude vocês. Sejam fortes, mamães. E um beijo. Valeu. Tchau.